5 Ministérios. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. Em sua carta aos Efésios, Paulo escreveu sobre 5 ministérios diferentes. Esses ministérios são os dons de Jesus para a sua igreja. Em Efésios 4:8, Paulo escreveu: quando ele, Jesus, ascendeu ao alto, ele deu dons aos homens. Em Efésios 4:11 da manhã, Paulo nos diz quais são esses ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores. Nos versículos seguintes, Paulo descreve o propósito desses ministérios: para preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela astúcia humana, pela astúcia com que induzem ao erro. EF 4:12 da manhã -14. Paulo viajou pelo Império Romano pregando o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas que nunca tinham ouvido seu nome. Muitas pessoas creram na mensagem de Paulo e experimentaram um novo nascimento pelo Espírito Santo. Tornaram-se bebês em Cristo. Os bebês humanos são os filhotes mais indefesos de todo o reino animal. Ao nascer, eles nem conseguem se movimentar sem a ajuda da mãe. Não conseguem comer alimentos sólidos por vários meses. Passa-se um ano até que consigam andar e outro ano até que consigam comunicar suas necessidades. Levam 15 anos ou mais para atingir a maturidade física. Precisam de mães, pais, outros ajudantes e professores para ajudá-los a superar os muitos anos que levam para atingir a maturidade física e mental. Deus descreve os novos crentes como bebês espirituais. Como bebês humanos, eles devem passar da concepção ao nascimento. Devem então progredir do leite espiritual para o alimento espiritual sólido. Devem aprender a andar no Espírito. Devem crescer gradualmente até a maturidade espiritual. Ao longo desse processo, devem ser protegidos dos muitos perigos que se encontram em seu caminho. O propósito dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é levar bebês espirituais da concepção espiritual à maturidade espiritual. Esses 5 ministérios estão disponíveis para nós hoje. Estão funcionando em nossas igrejas. Estão lá, mas não são reconhecidos. Ou se tornaram redundantes, como alguns acreditam, depois que a Bíblia foi concluída e a igreja foi estabelecida. Consideraremos esses ministérios um por um, mas primeiro notaremos que o próprio Jesus exerceu todos os 5. Jesus. Por favor, leia as seguintes passagens sobre Jesus. Portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, HB 3:1. Jesus era um apóstolo. Jesus de Nazaré, homem que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 6:19. Jesus foi um profeta. Eu sou o bom pastor. João 10:11 da manhã. Jesus era um pastor. Rabi, sabemos que vieste como mestre, vindo de Deus. João 3:2. Jesus era um mestre. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Lucas 4:18 da manhã. Jesus era um evangelista. Claramente, Jesus exerceu todos esses 5 ministérios. Ele não recebeu nenhum treinamento humano sobre como ser apóstolo, profeta ou qualquer outro desses ministérios. Ele fez tudo pelo poder e pela direção do Espírito Santo. Quando ascendeu ao céu, além de enviar o Espírito Santo, ele também concedeu estes 5 ministérios à igreja. Como no caso de Jesus, nenhum desses ministérios advém de capacidade natural ou treinamento humano. Nenhuma faculdade bíblica ou seminário teológico pode treiná-lo para ser um apóstolo. Todos esses ministérios são dons de Jesus e só podem vir pelo poder do Espírito Santo.
Evangelistas. Antes de sua ascensão, Jesus apareceu aos seus 11 discípulos restantes e deu-lhes suas famosas últimas instruções. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho evangelizai, toda criatura, Marcos 4:15 da tarde. Muitas pessoas acreditam e ensinam que Jesus deu essa ordem, não apenas aos seus 11 discípulos, mas a todos os seus seguidores de todos os tempos, incluindo nós. Eu mesmo acreditei nisso por muitos anos. Mas pense novamente. Jesus já havia preparado e treinado esses 11 homens para a tarefa. Ele os havia enviado anteriormente com as instruções: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, Mateus 10:8. Ele já os havia equipado com poder. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum, Lucas 10:19 da manhã. A maioria de nós não teve esse tipo de preparação e não é chamada para ser evangelista. Todo verdadeiro crente pode dar um testemunho do que Deus fez em sua vida, mas nem todo crente é chamado para ser um evangelista. Pedro foi o evangelista mais poderoso do Novo Testamento. Ele falou no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas creram em suas palavras e foram batizadas. Evangelistas são pessoas que receberam um dom e um chamado especiais. Alguns, como Billy Graham, terão ministérios internacionais poderosos e levarão muitas pessoas à fé em Jesus. A maioria terá ministérios menores, mas ainda valiosos, em sua região. Os evangelistas precisam dos dons de curar e expulsar espíritos malignos. Quando os descrentes virem esses sinais, eles crerão. Pastores. Jesus disse: Eu sou o bom pastor, João 10:11 da manhã. A palavra grega poimen, traduzida como pastor, é a mesma palavra grega que, na maioria das versões em português, é traduzida como pastor em Efésios 4:11 da manhã, a passagem que estamos considerando. No inglês antigo, as palavras pastor e pastor tinham mais ou menos o mesmo significado. No inglês moderno, um pastor é um homem que cuida de ovelhas e um pastor é o líder de uma igreja. No Novo Testamento, as igrejas nunca foram lideradas e administradas por uma única pessoa chamada pastor. Elas eram lideradas por um grupo de presbíteros. Quando a Igreja Católica Romana assumiu o poder, tudo mudou gradualmente. Quase todas as igrejas passaram a ter um único líder, chamado padre. Após a Reforma, a maioria das denominações protestantes manteve a ideia de liderança única, mas mudou o título do líder para ministro ou pastor. O ministério de um pastor não tem nada a ver com ser um líder de igreja. O próprio Jesus não era um líder de igreja. Pastores são pessoas que cuidam de suas ovelhas. Eles as protegem e as alimentam. São motivados pelo amor. Jesus, o pastor exemplar, disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, João 10:11 da manhã. O ministério de um pastor é um ministério pessoal. Lemos que Jesus chama as suas ovelhas pelo nome, João 10:3. Os pastores devem conhecer suas ovelhas individual e pessoalmente, amá-las e cuidar delas. Um pastor em cada igreja não é suficiente. Algumas pessoas terão um ministério pastoral forte e cuidarão de muitas ovelhas. Outras terão um ministério pastoral menor e talvez cuidem de apenas 2 ou 3 novos convertidos. Após a sua ressurreição, Jesus confiou um ministério pastoral especial a Pedro. Suas palavras de despedida foram: Apacenta as minhas ovelhas, João 9:17 da noite. Veja também bons pastores. Professores. Nicodemos aproximou-se de Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3:2. Jesus era um mestre, mas não um mestre da Bíblia.
Jesus não precisava ensinar as Escrituras porque seus seguidores já as conheciam. Eles ouviam a leitura das Escrituras todos os sábados na sinagoga. Jesus explicava as Escrituras. Ele revelava seu significado oculto. Após a ressurreição, Jesus se juntou a 2 discípulos na estrada para Emaús. Lemos: E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 00:27. Esses discípulos sabiam tudo sobre Moisés e os profetas, mas entendiam apenas o significado literal das Escrituras. Não faziam ideia de que essas Escrituras apontavam para Jesus. Muitas pessoas hoje em dia estão na mesma situação. Conhecem bem a Bíblia, mas entendem apenas o seu significado literal. Além de Jesus, Paulo foi o melhor mestre do Novo Testamento. Antes de encontrar Jesus na estrada para Damasco, Paulo passou muito tempo estudando as Escrituras, o Antigo Testamento. Ele conhecia muito bem essas Escrituras, mas só entendia seu significado literal. Após sua conversão, ele não foi até Pedro, como poderíamos esperar, para aprender sobre as Escrituras. Em vez disso, ele foi até Deus. Deus lhe deu uma compreensão completamente nova das Escrituras do Antigo Testamento. Paulo recebeu revelação por meio do Espírito Santo. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas levou vários anos. Depois disso, ele pôde escrever cartas aos romanos e a outros, compartilhando a revelação que Deus lhe havia dado. Paulo foi um presente de Jesus para a igreja. Precisamos de professores que tenham recebido pessoalmente revelação e entendimento de Deus. Profetas. Profetas são o único dos 5 ministérios que ocorrem no Antigo Testamento. Do início ao fim do Antigo Testamento, encontramos profetas. O primeiro foi Enoque e o último foi Malaquias. Por mais de 2000 anos, Deus falou ao seu povo por meio desses profetas. Deus falou com esses profetas de 2 maneiras principais. Primeiramente, Deus falou com eles por meio de palavras. Lemos mais de 100 vezes. A palavra do Senhor veio a Isaías, a palavra do Senhor veio a Jeremias, etc. Ele lhes deu mensagens que deveriam transmitir ao seu povo. Em segundo lugar, Deus falou aos profetas em visões. Ezequiel, Daniel e Zacarias tiveram muitas visões. Um profeta é alguém que ouve a voz de Deus e depois transmite uma mensagem ao povo. Nos tempos do Antigo Testamento, os profetas eram pessoas muito especiais. Eram as poucas pessoas capazes de ouvir a voz de Deus e levar mensagens dele ao povo. Mas no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, algo maravilhoso aconteceu. Deus derramou seu Espírito sobre toda a carne, não apenas sobre algumas pessoas especiais, mas sobre todos os que creram. Pedro citou estas palavras do profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, declara Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e eles profetizarão. Atos 2:17 da manhã, 18. Na antiga aliança, Deus falava ao seu povo, os judeus, por meio de profetas. Na nova aliança, ele fala direta e pessoalmente a cada crente. Qualquer pessoa que creia, jovem ou velho, homem ou mulher, instruído ou analfabeto, pode receber palavras e visões de Deus. Isso significa que todo crente é um profeta? Não, a maioria das pessoas receberá mensagens simples de Deus, principalmente para si mesmas. Algumas pessoas receberão mensagens mais poderosas e importantes e as levarão a muitas outras. Essas pessoas serão profetas. Os profetas trarão mensagens de encorajamento ou correção, talvez apenas para sua igreja, talvez para sua área, talvez para todos os crentes em seu país. Os profetas também podem trazer mensagens sobre o futuro. Deus conhece o futuro, mas nós não.
Ele é capaz de falar com seus profetas e dizer-lhes o que precisam saber. Eles podem então alertar seu povo para prepará-lo para o que está por vir. Apóstolos. A palavra inglesa, apostolo, vem diretamente do grego apostolos, que significa alguém que foi enviado. A palavra missionário originalmente tinha um significado semelhante. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e disse: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós." E, tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." João 8:21 da noite, 22. Deus Pai enviou Jesus a este mundo. Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como o livro de Atos, contém as instruções de Jesus aos apóstolos para irem por todo o mundo ensinar, pregar e fazer discípulos. Apóstolos são os mais importantes dos 5 ministérios. Frequentemente, são enviados a lugares onde ninguém jamais ouviu falar do nome de Jesus. Eles também exercerão outros ministérios. Obviamente, também devem ser evangelistas. Devem ser capazes de pregar o evangelho a pessoas que nada sabem sobre Jesus. Paulo escreveu aos Coríntios sobre os sinais de um apóstolo. Os sinais de um verdadeiro apóstolo foram realizados entre vocês com a máxima paciência, com sinais, prodígios e milagres. 2:12. O próprio Paulo teve um ministério poderoso. Ele viu pessoas curadas e libertas de espíritos malignos e viu milagres. Ele provavelmente usou todos os 9 dons do Espírito Santo. Por ter experimentado esses dons, pôde escrever sobre eles. Esse tipo de poder é necessário para o ministério de um apóstolo. Paulo era apóstolo e, obviamente, também mestre e evangelista. Provavelmente também profeta e talvez pastor. Pedro era um apóstolo e um evangelista poderoso. Quando pregou no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas creram, Atos 2:41 da manhã. Ele também era claramente um pastor. Quase as últimas palavras de Jesus para ele foram: "Apacenta as minhas ovelhas." João 9:17 da noite. O trabalho de um apóstolo é estabelecer igrejas. Ministérios falsos. Além dos ministérios verdadeiros, a Bíblia fala claramente sobre os ministérios falsos. Jesus falou sobre falsos profetas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mt 6:24. Paulo escreveu sobre os falsos apóstolos. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. 2:11 e 13 da manhã. Pedro escreveu sobre falsos profetas e falsos mestres. Mas também surgiram falsos profetas entre o povo, assim como entre vocês haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. 2 Pedro 2:1. João escreveu: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Jeremias e Ezequiel falaram sobre falsos pastores, ver Eze 34:1. Os falsos apóstolos imitam os verdadeiros apóstolos. Os falsos profetas imitam os verdadeiros profetas. Os falsos mestres imitam os verdadeiros mestres. Os falsos pastores imitam os verdadeiros pastores. Os novos crentes são muito vulneráveis. Bebês humanos colocam qualquer coisa na boca. Eles não conseguem distinguir comida boa de comida ruim. Eles nem sabem o que é comida e o que não é. Os novos crentes são semelhantes. Eles não conseguem distinguir alimento espiritual de veneno espiritual. Como podemos proteger os novos crentes de falsos ministérios? A resposta é: ministérios verdadeiros. Ministérios verdadeiros protegem os jovens crentes de falsos ministérios. Paulo explicou isso aos Efésios.
Vejamos novamente o que ele escreveu. E ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes e levados ao redor por todo vento de doutrina. Pela astúcia humana, pela astúcia com que induzem ao erro, EF 4:11 Os profetas têm o dom de discernir espíritos. Os verdadeiros profetas podem reconhecer falsos profetas. Mesmo que os falsos profetas citem muitas escrituras, os verdadeiros profetas saberão em seus corações que um falso profeta não é de Deus. Os verdadeiros mestres reconhecerão os falsos mestres. Os verdadeiros mestres compreenderão o verdadeiro significado das Escrituras e reconhecerão as interpretações errôneas. Eles serão capazes de explicar por que e como o falso ensino está errado. Os pastores desejam proteger e alimentar suas ovelhas. Falsos mestres são lobos em pele de cordeiro. Bons pastores protegerão suas ovelhas e os afugentarão. Eles desejarão que suas ovelhas tenham um alimento bom e nutritivo que as leve à maturidade. Profetas, mestres e pastores devem trabalhar juntos para levar os jovens crentes à maturidade. Assim, eles estarão a salvo dos muitos falsos profetas, mestres e pastores que querem desviá-los do caminho. Conclusão. Toda igreja precisa de profetas, pastores, mestres e evangelistas. A igreja em geral também precisa de apóstolos. Sem esses ministérios, os jovens e os novos crentes não atingirão a maturidade. Permanecerá como crianças espirituais ou até mesmo bebês. Também serão presas fáceis para os lobos espirituais. Profetas, pastores e mestres são como pais que alimentam, vestem e educam seus filhos, acompanhando-os pelas fases da infância até a idade adulta. Eles também os protegem de muitos perigos que podem surgir em seu caminho. Evangelistas são como parteiras que ajudam bebês a virem ao mundo. Esses ministérios são dádivas de Jesus para a igreja. Devemos orar e pedir a Deus que os conceda a nós. Devemos também reconhecer os ministérios que Ele já nos deu. Devemos reconhecer esses ministérios em nós mesmos e nos outros. Talvez você seja um evangelista. Você precisa reconhecer e desenvolver seu ministério, e os outros precisam reconhecê-lo. Você precisa buscar dons de cura que sejam uma evidência para os descrentes de que sua mensagem é verdadeira. Talvez você seja um professor. Então, você precisa esperar em Deus e buscar revelação dele. Frequentar uma faculdade bíblica e aprender com os homens é bom, mas não é suficiente. Você precisa ser ensinado pelo Espírito Santo. Os outros precisam reconhecer seu dom e lhe dar a oportunidade de ensinar. Talvez você seja um pastor. Você também precisa ser fiel no ministério que Deus lhe deu. Você precisa entender e obedecer ao mandamento que Jesus deu a Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. João 9:17. Talvez Deus esteja lhe dando um ministério profético. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus e levar suas mensagens ao seu povo. Talvez você tenha vários desses ministérios. Talvez até Deus o tenha chamado para ser apóstolo. Você precisa ser fiel ao seu chamado. Quando todos esses 5 ministérios estiverem funcionando corretamente em nossas igrejas, os novos crentes chegarão à fé em Jesus e nascerão de novo. Eles passarão com segurança pelos estágios da infância, adolescência e infância espiritual até se tornarem espiritualmente maduros e fortes membros adultos do corpo de Cristo. Bons pastores.